Naquele momento, reunidos em círculo no meio da lama fétida, gritavam seu ódio contra aqueles que desejavam destruir e que, sem saber por qual razão, não conseguiam. Dentre eles, aquele que era o chefe do bando e o mais sanguinário gritava com sua voz rouquinha e apavorante: "Não podemos continuar assim. Temos de acabar com eles. Debalde temos usado nosso poder de destruição, sem que eles se entreguem. A hora é chegada. Basta de contemporização. Usem a cabeça e pensem qual a melhor estratégia para atingi-los. Vamos. Não temos tempo a perder. Quero sugestões agora, imediatamente." Os demais que, embora da mesma categoria, sentiam muito medo do chefe, tremeram intimamente, e um deles ergueu a mão, sugerindo: "Tualdo, tive uma ideia. Por que não usamos uns contra os outros? Sempre funciona, chefe." Mutton, seu cabeça de bode, esqueceu que já tentamos essa estratégia, mas que não deu certo com eles. Mutton abaixou a cabeça, calando-se humilhado. Logo em seguida, Brejão ergueu o braço e gaguejou: "Chefe Rualdo, e se não lhes dermos descanso o tempo todo? Se os infernizarmos com nossa presença, sugerindo que façam isso ou aquilo, até que se rendam? Esse recurso funciona sempre." Coçando a cabeça, Rualdo recusou a sugestão. "Brejão, isso funciona com quem não tem pensamentos bons na cachola. Com aqueles, não dará certo. Também já tentamos isso." Todos se mantiveram calados, até que um dos companheiros sugeriu: "Rualdo, e se os atormentássemos o dia todo com ideias de que são inúteis, que não servem para nada, que tudo o que fazem é lixo?" Rualdo arregalou os grandes olhos, ficou parado por um instante, depois, jogando a cabeça para trás, soltou uma gargalhada estrondosa, que arrepiou a todos. Em seguida, coçando a barba, considerou: "É verdade, Vírus. Sabe que pode dar certo. Foi a melhor sugestão dada até agora. Aceito." "Sim. E isso que vamos fazer. Quero ver como aqueles espertos vão reagir a essa nossa bela estratégia de ação." Todos começaram a gritar, a rir e a pular de satisfação, certos de que seriam vencedores desta vez. Nada poderia impedi-los de acabarem com seus algozes do passado. Acordando em seu leito, Valéria sentia-se tranquila. A escola recuperava a sua normalidade, e os alunos estavam bem. Lembrou-se de Rubinho. Estaria a mãe dele ministrando-lhe os remédios direito? Sim, porque não adiantaria nada ir ao médico, consultar, ganhar os remédios e não usá-los. Teria de pedir para Luzia, sua funcionária vizinha de Isaura, para manter contato com eles, verificando se o tratamento estava sendo feito como mandara o médico. A caminho da escola, lembrou-se de que era dia de reunião mediúnica, e ela não queria faltar. Mais tarde, telefonou para o namorado matando as saudades e também confirmando que iria à reunião, terminando por dizer: "Não se esqueça de mim, querido." Eram 19 horas quando Maurício pediu ao porteiro para chamá-la. Valéria disse satisfeita da vida. Entrou no carro, deu um beijo no namorado, depois disse: "Hoje estou muito feliz, querido. Estou vendo. O que aconteceu de tão bom assim?" Ele indagou sem tirar o olhar do volante. "Ah, não sei, Maurício. Mas a verdade é que tive um dia perfeito, em que tudo deu certo, entende? Um dia cheio de paz como havia tempos não tínhamos. Nada aconteceu de negativo, graças a Deus. Isso é muito bom, querida. Creio que é também pela ajuda dos amigos espirituais, que sempre nos socorrem nas horas de dificuldades. Além disso, as entidades que foram ajudadas durante esse tempo também aliviam o ambiente espiritual da escola." Alguns minutos depois chegaram ao centro espírita. A reunião transcorria bem, até que, quase no final, um desencarnado, utilizando da mediunidade de um dos participantes do grupo, quebrou o silêncio do ambiente com uma grande gargalhada,
Depois disse com voz assustadora: pensam que vão nos destruir? Que levarão a melhor neste caso? Lê do engano. Estamos mais fortes do que nunca, e vocês sentirão o peso do nosso ataque. Depois, não adianta chorar e se arrepender. Vamos acabar com vocês. O dirigente da reunião tentou conversar com a entidade, mas não conseguiu. Após dar seu recado, o comunicante afastou-se rapidamente, e a cabeça do médium, desacordado, pendeu para frente. Apesar do susto, os componentes da mesa mantiveram o pensamento elevado. Após alguns momentos de mentalização positiva, como não houvesse mais nenhuma comunicação, foi feita a prece de encerramento, com gratidão pela assistência dos amigos desencarnados que haviam programado a reunião. Valéria entendera perfeitamente que a mensagem fora para ela e arrepiou-se toda, preocupada. Ao acender a luz, ela indagou ao dirigente: Cícero, o que será que eles estão preparando para nós? Tenho medo só de pensar. Bem que notei uma tranquilidade rara no colégio. O que posso fazer, meu amigo? Valéria, não se descuide das preces constantes. Mantenha o pensamento ligado ao alto, e os amigos espirituais não deixarão de socorrê-la em qualquer eventualidade. O importante é não nos entregarmos, deixando o campo livre para os nossos desafetos. Confie sempre. Após essas palavras, que levantaram o ânimo de Valéria, eles se despediram, e cada um pegou seu rumo. Maurício levou Valéria até seu apartamento, deu-lhe um beijo e saiu, alegando ter cirurgia na manhã seguinte, logo cedinho. Valéria trancou a porta do apartamento e dirigiu-se ao seu quarto. Também se sentia necessitada de dormir, pois logo cedo tinha várias coisas urgentes a resolver. Tomou um ligeiro lanche, fez higiene e trocou de roupa. Sentada no leito, acomodou-se confortavelmente sob a luz do abajur, pegou um livro espírita que estava lendo e abriu-o, iniciando a leitura. No entanto, alguns minutos depois o sono a venceu. O livro escorregou de suas mãos e caiu no tapete, sem ruído. Valéria acordou em um lugar escuro, cheio de pessoas mal encaradas, com roupas estranhas, algumas até com capuzes a esconder o rosto. Assustada, sem saber como chegar àquele lugar, tentou pedir ajuda a alguém que estava ao seu lado. Por gentileza, poderia mostrar-me a saída? Não sei como vim parar aqui e preciso ir embora. Nesse momento, ela sentiu o sangue gelar. A pessoa que estava ali perto riu, e ela reconheceu a voz assustadora do espírito que se comunicara na reunião. Ele deu uma gargalhada, tirou o braço de dentro da ampla capa, colocando na cintura, e respondeu com olhos avermelhados: Pensa que poderia escapar de nós? Fui eu que a trouxe para cá, e daqui você não sairá mais. Não é, pessoal? Gritou ele para todos que os rodeavam. Valéria viu, então, que estava no centro de um círculo, como se sujeita a um interrogatório ou um julgamento. Pareceu-lhe mais um julgamento, pois cada um daqueles seres vestidos de preto acusava de algo que lhe teria feito. Porém, como eles gritavam ao mesmo tempo, ela não conseguia entender o que diziam, mas sentiu que acusavam de alguma coisa. Tentou defender-se, mas ninguém a ouvia. Alucinada de pavor diante dessa cena, sem saber como agir ou como sair daquele lugar asqueroso, Valéria levou as mãos à cabeça e soltou um grito apavorante. Não. Após o grito, rodopiou sobre si mesma, caindo desacordada no chão fétido, coberto de limo e de lama. Nesse instante, ela acordou em seu leito e sentou-se, exatamente no momento em que gritara com intenso pavor. Abriu os olhos e notou que estava em sua cama. Tudo estava calmo e normal. A luz que entrava pela janela era de um grande luminoso, pertencente a uma empresa de seguros que havia ali perto, ao qual estava acostumada. A luz de cabeceira, ainda acesa, tranquilizou-a. Olhou em torno lentamente, temendo ainda ver aqueles seres horríveis. Porém, ao ver que estava tudo bem, recostou-se de novo no travesseiro,
com um suspiro, e murmurou aliviada. Ah! Ainda bem. Foi só um sonho. Despertou na manhã seguinte muito bem. O sono fora repousante e, se pudesse, gostaria de permanecer um pouco mais no leito. Todavia, ela se lembrou de que precisava ser rápida, porque havia providências urgentes a serem tomadas no colégio. Assim, jogou o lençol para o lado, pulou da cama e foi direto ao banheiro, tomou um banho rápido, vestiu-se e logo estava saindo de casa. Comeria alguma coisa na cantina do colégio. Chegando à escola, estacionou o carro e, pegando a grande bolsa tiracolo, caminhou até a sua sala, após cumprimentar o jardineiro que trabalhava. Chegando, abriu a porta e depois colocou a mão dentro da bolsa, para tirar a caneta. De repente, assustou-se. Segurou algo pegajoso e retirou a mão com aquilo pendurado. Ao ver o que era, levou novo susto. Parecia um vegetal, talvez um punhado de capim, mas todo enlameado e com mau cheiro. Ela gritou, apavorada. Não. Denise, que entrava naquele instante, estranhou o grito de Valéria e, mais ainda, o que viu na mão dela. Meu Deus! O que está fazendo com isso na mão, Valéria? Não sei, gritou a outra. Estava dentro da minha bolsa. Mas como foi parar ali? Valéria, talvez você tenha colocado sem querer, quem sabe? Eu não estou louca. Por que faria isso? Não sei de onde essa coisa veio nem como foi colocada dentro da minha bolsa, que nunca largo em lugar algum. Nesse momento, Valéria caiu sentada na sua cadeira. De súbito, voltou-lhe à lembrança o sonho que tivera e teve uma vertigem, a cabeça girou, e ela caiu desacordada sobre a mesa. Denise telefonou imediatamente para Maurício, o médico mais fácil de encontrar, que, após algum tempo, chegou ao colégio. Haviam colocado Valéria deitada no sofá, para que ficasse mais confortável. Ao vê-la, tão pálida e desacordada, ele quis saber. O que houve, Denise? Indagou com voz profissional, ajustando o aparelho de pressão no braço de Valéria. Doutor Maurício, foi tudo tão estranho, que não entendi. Entrei na sala e vi Valéria com uma coisa na mão. Ao olhar para a mão, ela caiu desmaiada. A pressão está baixa. O médico examinou os olhos e nada viu de diferente. Então, julgando que pudesse ser algo de natureza espiritual, fez uma oração, que Denise acompanhou de mãos postas. Após a prece, Valéria começou a se mexer, sinalizando que estava voltando ao normal. Abriu os olhos e, ao ver o rosto do namorado sobre o seu, indagou. Maurício. O que está fazendo aqui? Como está, querida? Sente-se bem agora? Sim. Por que não estaria bem? De repente, ela lembrou-se do que acontecera e deu um grito, levando a mão à cabeça. Ai, meu Deus! Maurício, minha bolsa tinha algo horrível. Não sei como foi parar lá, acredite. Como assim? Deixe-me ver, disse ele, erguendo-se e indo até a bolsa dela. Não há nada aqui, querida. Ele olhou para Valéria, que mostrava surpresa no semblante. Mas estava aí mesmo. Era uma espécie de algo ou coisa semelhante, enlameada e mal cheirosa. Mas estava ali mesmo. Onde foi parar agora? Ninguém mais entrou aqui, defendeu-se Denise, assustada. Maurício, notando que algo estranho acontecera, acalmou Denise, dizendo-lhe que levaria Valéria para a casa dela, pois não teria condições de trabalhar. Mais tarde, quando estivesse melhor, ela voltaria. Você assume a direção, Denise. Tudo bem, doutor Maurício. Eu tomo conta de tudo. Maurício amparou Valéria com seus braços e levou até seu carro, acomodando-a no banco dianteiro. Em seguida, ligou o veículo colocando em movimento e ganhando a rua. Ao chegar ao prédio, entrou pela garagem, para que ninguém visse Valéria naquele estado, e levou-a para o apartamento dela. Ela pegou a chave, e ele abriu a porta, conduzindo-a para o quarto,
onde a deitou. Depois, sentou-se na beirada do leito, indagando. Deseja uma água ou qualquer outra coisa, querida? Não, Maurício. Sente-se aqui, comigo. Preciso conversar com você. Está bem, Valéria. Diga. O que tem a me dizer? Valéria, ainda assustada, recostou-se no leito e começou a falar. Lembra-se da reunião de ontem? Pois bem. A comunicação final deixou-me tensa e preocupada. No entanto, eu estava cansada, mas li um pouco e devo ter dormido logo, pois o abajur amanheceu ligado. E relatou o sonho que tivera e tudo o que acontecera depois, terminando com o que eu ouvi ao chegar à sua sala. Abri a bolsa para pegar minha caneta, mas peguei algo estranho, pegajoso e horrível. Parecia uma erva, um punhado de mato, mas cheio de lodo e com mau cheiro horrível. Parecia de uma tonalidade marrom esverdeada, muito estranho. Ao ver aquilo, que não poderia nunca estar na minha bolsa, eu me recordei do sonho que tivera, e a impressão era a mesma. Aquela coisa asquerosa estava por todo lado, cobrindo o chão, subindo pelas rochas. Horrível e apavorante. Maurício entendeu perfeitamente o que Valéria lhe relatara. Abraçou-a com um imenso carinho, acalmando-lhe os receios. Querida, não se preocupe. Aquele grupo, cujo chefe se comunicou ontem, quis nos mostrar sua força. Porém, precisamos manter a calma, agir com serenidade, confiando em Deus, o Pai Maior. Não podemos deixar de manter o pensamento elevado, fazendo preces e confiantes no amparo do alto. Entendeu? Entendi, querido. Só que não é fácil enfrentar uma situação como essa. Eu sei, você tem toda a razão. No entanto, eles estão no papel deles. Desejam demonstrar força, domínio, o que não podemos permitir. A confiança no amparo divino tem de ser grande, real, verdadeira. Jesus não nos deixaria à mercê de entidades desequilibradas a serviço do mal, entende? Fique firme. Não desfaleça. Está bem, Maurício. Você tem toda a razão. Farei o melhor que puder. O médico olhou para o relógio de pulso e balançou a cabeça, preocupado. Valéria, não posso ficar aqui com você. Tenho pacientes à tarde, e alguns têm problemas graves. Ficou pensativo por instantes, depois disse. Já sei. Vou telefonar para Celeste e pedir a ela que lhe faça companhia hoje. Valéria agradeceu a preocupação do namorado, e despediram-se com um beijo. Se precisar de algo, ligue-me. Darei um jeito e virei em seguida. Acenou com a mão e saiu, fechando a porta de entrada. Valéria sentia-se fraca. Lembrou que não havia se alimentado ainda e foi até a cozinha. Fez uma xícara de café solúvel, que acompanhou com algumas bolachas salgadas e manteiga. Tomou seu desejum e voltou para o leito. Não se sentia com ânimo para mais nada. Pegou o livro que estava lendo, porém desistiu. Livro espírita iria fazê-la lembrar-se do sonho. Ligou a televisão. Nada tinha de interessante, mas deixou-a ligada assim mesmo. Precisava de companhia, e a voz da apresentadora do programa servia-lhe muito bem para que não se sentisse sozinha. Capítulo 15. Ataque espiritual. De súbito, Valéria ouviu um barulho. Abriu os olhos, assustada. Logo a figura de Celeste surgiu na porta do quarto. Acordei você? Celeste. Não a vi chegar. Foi Maurício que avisou, não é? Sim. Ele estava bastante preocupado de deixá-la sozinha e pediu-me que viesse fazer-lhe companhia. Que bom. Desde quando está aqui? Há umas 2 horas, mais ou menos. Tudo isso? Que horas são? Quase meio-dia. Preparei alguma coisa para você comer. Dormi todo esse tempo. Ah! Mas foi excelente. Descansei bastante. Da cozinha vinha um cheiro bom de tempero.
Celeste contou que havia procurado no armário alguma coisa para fazer, mas nada encontrara. E como você fez, Celeste? Perguntei ao porteiro, e ele disse-me que tem pelo menos 3 supermercados aqui perto. Saí e entrei no primeiro supermercado que encontrei. Simpático, gostei. Como não sou uma exímia cozinheira, fiz uma sopa de legumes. Espero que você goste, Valéria. Quer que lhe sirva agora? O cheiro está muito bom. Mas quero sentar-me à mesa com você, Celeste. Afinal, não estou doente. Ambas acomodaram-se na pequena mesa da cozinha e tomaram sopa com torradas e suco de uva, que Celeste encontrou na geladeira. Enquanto isso, elas conversavam. Logo Valéria estava completamente diferente, mais animada, alegre e risonha. Que bom vê-la assim, amiga. Fiquei preocupada com você e vim o mais rápido que pude. Valéria baixou a cabeça, fitou o prato enquanto segurava a colher, e respondeu num fio de voz. Não imagina o que passei, Celeste. Outra hora eu lhe conto. Agora ainda não conseguiria falar no assunto, entende? Entendo perfeitamente. Então, falemos de coisas mais agradáveis. Quer ir ao cinema à tarde? Está passando um filme ótimo. Seria bom. Vamos sim. Vou tomar um banho, me arrumarei, depois, podemos ir. Será bom ir a um shopping, ver coisas bonitas, passar o tempo. Estou sempre atarefada e faz muito tempo que não faço um programa desses. Mas, e você, Celeste, agora que me lembrei? Não vai trabalhar? Não, querida. Liguei para a empresa e avisei que não irei hoje à tarde. Então, estamos ambas livres. Logo estavam passeando nos corredores de um grande shopping, procurando o cinema. Assistiram ao filme comendo pipocas e tomando refrigerantes. Era uma comédia, e elas riram bastante. Saindo dos cinemas foram ver as lojas. Valéria comprou um lindo vestido e um par de calçados para combinar. Celeste não resistiu a um belo colar e a um sapatinho baixo, bem confortável para trabalhar. Depois se sentaram em um banco, em jardim artificial, para descansar. E conversavam sobre muitas coisas, até que Valéria considerou. Obrigada, Celeste, por este dia. Sei que você deixou seus compromissos por minha causa e agradeço-lhe. Sinto-me bem melhor agora. A finalidade era essa mesma. Fazê-la ficar bem de novo. Sinto-me feliz ouvindo isso, pois mostra que consegui o que queria. Ah, Celeste. Não imagino o que passei esta noite e, depois, ao ver aquilo em minha bolsa. Como foi parar ali? De um sonho tornar-se real a ponto de ser sentido, manuseado, tendo cor, cheiro, textura. Não entendo ainda como isso pôde acontecer. Não se preocupe, amiga, vá entender mais tarde. O certo é que você não deve ficar pensando e remoendo o que aconteceu, porque é dessa maneira que eles passam a interferir na nossa vida. Como assim, Celeste? Valéria, a distância entre o mundo físico e o espiritual é muito tênue. É questão de vibração, de densidade vibratória. Nunca leu sobre fenômenos de materialização, de transporte de objetos e outras coisas? Tudo isso acontece mesmo. E o que nos protege, nos ajuda a sair da situação que nos incomoda ou angustia, é o pensamento positivo, elevado. Deixar de cultivar sentimentos infelizes como mágoa, rancor, inveja, ciúme e muito mais. Temos de viver da melhor maneira possível, fazendo bem às pessoas, ajudando-as em suas dificuldades, consolando-as nas dores. Dessa forma, estaremos livres de ações como essas, que você viu. Naquele momento, por estar em ambiente bem diferente daquele de sua casa, Valéria falou sobre o assunto, embora de forma sintética. Foi terrível, Celeste. Mas não foi só isso. Vou lhe contar tudo o que aconteceu. Adormeci e, de repente, vi-me num lugar asqueroso,
Nada parecido com algo que já tenhamos visto. Estávamos no meio de rochas escuras que pareciam cheias de limbo, com tufos de algo que parecia plantas, algas, muito fez. Valéria relatou rapidamente o sonho que tivera e terminou por dizer: fiquei tão amedrontada que despertei sentindo o meu corpo e dando graças a Deus por não estar mais lá, naquele local tenebroso, mas em meu leito. Levantei e fui para o colégio. Que situação apavorante, Valéria. Ainda bem que era sonho. Ainda tem mais, Celeste. Quando cheguei ao colégio, entrei em minha sala e abri minha bolsa para pegar a chave do armário e, para meu desespero, tirei um punhado de algo parecido com algas, sei lá. De cor escura e esverdeada, com o mesmo cheiro e textura pegajosa. Constatando que era exatamente o que eu tinha visto no sonho, levei um susto tão grande que caí desmaiada. Denise, que estava lá, me acudiu e me colocou no sofá. Celeste procurou não demonstrar, mas estava também horrorizada com o relato. Eu aconselhou Valéria a mudarem de assunto. Como já fosse quase 18 horas, resolveram ir embora. Celeste levou Valéria até o prédio e sugeriu: amiga, preocupo-me de deixá-la aqui sozinha. Quer que eu durma com você? Não, Celeste. Já fez muito por mim hoje. Obrigada, amiga. Maurício não deve demorar a vir saber como estou. Fique tranquila. Celeste despediu-se de Valéria afirmando-lhe que, se precisasse de algo, a qualquer hora, que lhe ligasse, e ela viria em seguida. E completou: você sabe que sou sozinha, não é? Então, não se acanhe. Ligue mesmo. Beijos, querida. Durma bem. Amanhã nos veremos novamente. Obrigada por tudo, Celeste. Deus lhe pague, amiga. Celeste foi embora, e Valéria subiu até seu apartamento. Abrindo a porta, certa sensação de medo a envolveu, porém manteve-se firme. Entrou, caminhou até seu quarto e deixou a bolsa, trocou os sapatos por confortáveis chinelos, tirou as roupas e colocou um pijama curto, sobre o qual vestia um robe, e foi para a sala. Ligou a televisão e procurou um programa para ver. Achou uma comédia e sentou-se, resolvida a assistir ao filme. Logo começou a sentir um cheiro diferente, que reconheceu como o que sentirá naquele lugar horrível do umbral. Parecia saber que o cômodo estava repleto de seres desencarnados, que deixavam o ambiente carregado. Fiel ao que se comprometera, procurou não demonstrar o que estava sentindo. Fechou os olhos e tentou fazer uma prece. No entanto, sentia muita dificuldade. O coração batia acelerado, os pelos do corpo eriçavam-se, perigosamente, e ela esquecia o que desejava dizer. Tentou fazer um Pai Nosso, oração que sabia desde criança, mas as palavras lhe faltavam. Então, pôs-se a repetir sem parar: Jesus, me ajude. Jesus, me ajude. Jesus, me ajude. Ao notar o ambiente melhor, abriu os olhos. A crise tinha passado. Valéria tentou sentir o ambiente da sala e nada percebeu, chegando à conclusão de que eles tinham ido embora. Reconhecendo-se mais fortalecida, sorriu intimamente, grata a Jesus pelo amparo que lhe dera. Nesse momento, ouviu a chave girando na fechadura e levou um susto, encolhendo-se. A porta abriu, e Maurício entrou sorridente. Valéria respirou fundo, contente e aliviada. Não sabia que você tinha a chave da minha casa, Maurício. E não tenho mesmo. Hoje, ao sair e deixá-la dormindo, fiquei preocupado e resolvi fazer uma cópia para tê-la comigo. Então, como Celeste entrou? Ela indagou curiosa, só agora se dando conta de que a amiga não tinha a chave de seu apartamento. Combinei com ela que deixaria a porta destrancada para que pudesse entrar sem dificuldade. Como foi seu dia, querida? Muito bom. Celeste fez uma sopa, que tomamos. Depois, fomos ao shopping assistir a um filme, passeamos e rimos bastante.
Não faz nenhuma hora que ela me deixou aqui. E você, trabalhou muito? Bastante, mas sempre preocupado com você. Maurício abraçou-a e deu-lhe um beijo carinhoso. Sentou-se ao seu lado, contente por saber que sua amada estava bem melhor. Valéria, contudo, contou-lhe o que acontecera pouco antes de ele chegar e reconheceu. Querido, sinto-me mais forte e confiante. Orei a Jesus e pedi-lhe que me socorresse, e tenho certeza de que fui ajudada. Tudo mudou. O ambiente, que estava pesado, asfixiante, ficou leve e em paz. Nem sei como agradecer a ajuda que tive. Maurício balançou a cabeça, concordando. Jesus disse certa ocasião que tudo o que pedíssemos com fé em nosso coração, com certeza receberíamos. Não podemos esquecer que temos amigos espirituais poderosos, familiares desencarnados que nos amparam e, além de todos eles, temos o nosso anjo guardião, ao qual Deus incumbiu de nos orientar e proteger na existência. É verdade. E o pior é que, muitas vezes, nos consideramos sozinhos e abandonados. Que ingratidão! Mas eu, além de todos esses que nos amparam, tenho ainda você, que é um sol em minha vida. Acha mesmo isso, querida? Tenho certeza. Quantas vezes você já me tirou de situações difíceis? Por essas e outras coisas, eu te amo. Valéria completou com um abraço apertado e um beijo carinhoso. Ficaram ali conversando, uma vez que Valéria não queria sair para jantar. Pediram uma pizza, comeram, e depois Maurício reconheceu. Foi melhor mesmo ficarmos por aqui. Eu também estava cansado, tive um dia cheio. Além disso, a pizza estava excelente. E não falta nem mesmo a sobremesa, disse, tirando uma pequena caixa de bombons da sua maleta. Valéria adorou. Comeram os bombons, e logo ele se despediu, alegando cansaço e necessidade de acordar cedo no dia seguinte, pois teria 2 cirurgias. Assim, Valéria também se deitou, pegando o livro que estava lendo. Dormiu a noite toda, tranquila. A campainha do telefone tocou despertando Valéria. Ainda sem vontade de levantar, ela relutou em atender. Mas, como continuasse tocando, tirou o fone do gancho. Alô? Bom dia, Valéria, como está? Você vem hoje ao colégio? Bom dia, Denise. Estou bem, e você? Tudo tranquilo aí? Mais ou menos. Venha que a gente conversa. Não dá para falar ao telefone. Certo. Logo estarei chegando. Até mais. Desligou o fone e ficou pensando o que estaria acontecendo na escola. Tomou rápido banho, arrumou-se e pegou o carro. Meia hora depois estava chegando ao colégio. O jardineiro, envolvido com suas plantas, acenou-lhe, e ela retribuiu com um sorriso. Entrou em sua sala e deparou com Denise debruçada sobre uns documentos. Bom dia, Denise. O que houve? Sente-se, Valéria. O golpe vai ser grande. 3 professoras resolveram pedir demissão porque não estão se sentindo bem aqui no colégio. Mas, o que elas alegam? O mal-estar que tomou conta de tudo, de crianças a professores, funcionárias e pais de alunos. Como assim? Explique-me melhor, Denise, perguntou Valéria apreensiva. A bem da verdade, também estranhei. Coisas diferentes estão acontecendo aqui, neste prédio. As crianças começaram a dizer que veem fantasmas e sentem medo. Não querem mais ficar sozinhas, não vão mais ao banheiro se não acompanhadas. Mas isso nunca aconteceu antes, exclamou Valéria abrindo os braços, perplexa. Mais alguma coisa? Sim. As funcionárias dizem que escutam outras a falar-lhes grosserias, xingamentos, dão gargalhadas delas. O que está gerando uma guerra entre elas? Deus do céu! Isso não pode estar acontecendo conosco. Mas continue, o que mais está vendo? Os pais dos alunos estão preocupados, pois seus filhos chegam a casa contando que viram fantasmas,
Que ouviram vozes nos banheiros, barulho de portas se abrindo e fechando. Enfim, que estão com medo. Alguém disse que isto é o demônio que está atacando porque a diretora frequenta um centro espírita. Valéria ouviu surpresa o relato de Denise. Depois, olhou firme para sua adjunta e perguntou: "E o que você acha de tudo isso, Denise?" "Bem, acho que fatos estranhos estão realmente acontecendo. O que os provoca eu não sei. No entanto, sei que, quando oramos em conjunto, o ambiente, de repente, muda para melhor. Não sei o que dizer, porque nada conheço de espiritismo, mas respeito." Valéria estava tensa e preocupada. Se sua auxiliar mais direta saísse, a situação ficaria difícil. Perguntou: "Denise, você pretende continuar conosco?" A outra ficou pensativa, depois respondeu: "Sempre amei trabalhar aqui, Valéria. Tivemos muitos problemas, e todos foram corrigidos. Agora, com esse impasse, não sei como ficarão as coisas. Não sei se o colégio continuará funcionando, se vai fechar. Entende? Estou sem saber o que fazer, que atitude tomar, Valéria. Gosto muito de você, sempre foi uma irmã para mim, mas preciso decidir minha vida. Não posso ficar sem emprego. Se deixar de trabalhar, minha vida desmorona, pois sou eu que pago as contas em casa. Entendo. Quanto ao colégio continuar em funcionamento, farei de tudo para que isso ocorra. Só fecharei as portas em último caso. No entanto, confio em Deus, nosso Pai maior. Tenho certeza de que Ele não nos deixará ao desamparo. Nada fizemos de mal. Sempre levamos tudo com seriedade, honestidade, cumprindo o que prometemos a pais, professores e funcionários. Não vejo por que seríamos obrigados a fechar as portas. Tenho fé em Deus que conseguiremos vencer esse problema. Confie em mim." Denise ouviu, e, conforme a diretora falava, sua expressão foi mudando até que, ao terminar, ela afirmou: "Valéria, eu também quero continuar aqui. Também tenho fé em Deus." Elas se abraçaram e choraram juntas. Depois, sentaram-se e foram avaliar o que estava acontecendo, quais as origens daquelas notícias e o que estava ocorrendo de fato. Capítulo 16. Providências. Valéria e Denise estiveram reunidas durante horas estabelecendo a melhor tática de ação nesse momento difícil e prioridades a serem estabelecidas. Fundamental conhecer a real situação financeira, para terem noção do tempo que poderiam sobreviver se a receita mensal diminuísse drasticamente. Nesse ponto da conversa, Valéria pediu a Denise que ligasse para o escritório que fazia a contabilidade da escola, pedindo ao contador que lhe mandasse um balanço atualizado. Depois, continuaram analisando a questão dos professores, quais seria importante manter e quais poderiam sair, sem maiores perdas. Quanto aos demais funcionários, usaram a mesma lógica. No entanto, tinham de estar preparadas para enfrentar com firmeza e determinação a posição de cada um deles, embora usando delicadeza e solicitude. Analisaram ainda outros itens, e, para finalizar, Valéria dispôs-se a abrir mão do seu patrimônio, se fosse o caso, para oferecer aumento àqueles que realmente fizessem por merecer, pela importância no desempenho das funções. Denise, ao ouvir essa declaração da diretora, indagou preocupada: "Valéria, mas de onde você tirará recursos, se precisar? Não irá se apertar pedindo empréstimos bancários, sempre com juros altos?" "Não, Denise. Tenho uma propriedade rural, herança de meu pai, que está arrendada para um digno senhor, Osório, que conheço há anos. Ele trabalhou muito tempo para meu pai e sempre se mostrou grande amigo. Quando meu pai faleceu, Osório teve medo de ser dispensado, pois era empregado e não sabia como eu, a herdeira, iria resolver a questão. Osório me procurou e falou comigo, preocupado de perder seu ganha-pão. Porém, sem vontade de me preocupar com a fazenda,
propus a ele o arrendamento das terras, em troca de determinada importância mensal. Ele até chorou, emocionado, e me disse que o desejo dele sempre fora ter suas próprias terras, mas que agora se sentia muito feliz com a proposta que eu lhe fizera. Valéria parou de falar por alguns segundos, também emocionada, depois prosseguiu. Enfim, Denise, para completar, sei que Osório está muito bem. Comprou trator, carro, cavalos, enfim, por 2 vezes já me propôs comprar a propriedade, que não aceitei. Agora, acho que é a ocasião de vender a fazenda e, com certeza, já tenho até o comprador. Então, não se preocupe. Quanto a dinheiro, teremos o suficiente para tocar, caso a situação fique muito difícil. Após acertarem tudo, resolveram começar fazendo uma reunião com a equipe do colégio para saber a posição de cada um, que foi marcada para após o término das aulas, naquele mesmo dia. Denise redigiu um aviso, que distribuiu para todos, não só professores como funcionários, inclusive o jardineiro. À hora combinada estavam todos no salão nobre. A diretora comandou a reunião, auxiliada por Denise. Antes de iniciar, Valéria pediu permissão a todos para fazer uma oração. Elevando os olhos ao alto, disse: Senhor Deus, nosso Pai. Jesus, Mestre de amor e bondade, que sempre nos tem socorrido a todos nesta vida. Estamos aqui reunidos para conversar sobre assuntos que dizem respeito a nossos interesses e o futuro do nosso estabelecimento de ensino, o Instituto de Educação Bem Viver. Suplicamos o teu amparo, Senhor. Temos aqui uma quantidade grande de famílias de alunos, professores e funcionários que sempre nos foram muito caros ao coração e, agora, em virtude da atual situação, devemos estudar o melhor a fazer para resolver nossos problemas. Assim, que as tuas bênçãos nos iluminem e auxiliem, de modo a nos entendermos, fazendo o melhor para todos. Obrigada, Senhor. Que a tua paz, tua luz e teu amor permaneçam conosco, hoje e sempre. As vibrações do alto desciam com suavidade e paz sobre todos os presentes, envolvendo-os em emanações amorosas, predispondo-os a ouvirem o que seria dito pela diretora da escola. Valéria, após a oração, enxugou os olhos e fitou cada um dos presentes com carinho de mãe, conquanto ali houvesse pessoas bem mais idosas que ela. Queridos professores e queridos funcionários aqui presentes, fui informada de que andam acontecendo coisas estranhas aqui no colégio, dentro ou fora das salas de aulas. Creio que precisamos investigar todos os casos, uma vez que pode se tratar de brincadeira de alguém, em especial de alunos. Não que eu os esteja acusando de algo. Porém, nós que convivemos com crianças e jovens, sabemos como eles são criativos e brincalhões. Ao longo de nossa história temos tido casos bem pitorescos. Lembram-se de quando alguns alunos estenderam um lençol branco, que trouxeram de casa, com o qual assustavam os mais novos, no banheiro, fingindo-se de almas do outro mundo. O auditório começou a rir. Alguns se lembraram das carinhas dos pequenos, que saíam correndo do banheiro, apavorados e aos gritos. Vocês se lembram de quando um aluno do 9º ano trouxe um brinquedo que fazia ruído ao ser ligado, e as crianças gritavam assustadas? Prosseguiu a diretora. O ambiente da plateia mudara completamente. Agora todos riam, recordando de outras situações igualmente engraçadas. O jardineiro lembrou-se de certa ocasião em que um dos garotos mais velhos escondeu um sapo no meio das plantas do jardim e disse aos mais novos que tinha um bichinho engraçado ali na grama, perto de um arbusto. Curiosas, as crianças se aproximaram. Então o malandro puxou um fio escondido nas plantas, e um grande sapo pulou coachando. Quack! 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 Todos riram, imaginando a cena hilária. Aproveitando o momento de descontração, Valéria retomou a palavra. Vejam. Estas coisas são engraçadas, e os jovens adoram fazer brincadeiras desse tipo. Muitas vezes temos lhe chamado a atenção,
Quando a brincadeira é perigosa, mas respeitando o bom humor deles, natural nos jovens. Sempre existiram essas situações. Então, vamos analisar o que vem ocorrendo aqui no Instituto, pois estou certa de que encontraremos uma resposta plausível e, quem sabe, até o autor da brincadeira. Uma professora baixinha e conhecida por gostar de criar problemas ergueu-se e falou decidida. Tem razão, Valéria, porém existem situações em que não há saída. Por mais que se analise, não conseguimos encontrar a causa. E aí, como fica? Quando não existir um fundamento lógico, vamos analisar a situação e tentar resolver o problema, Amanda. Verdadeiramente inaceitável é ficarmos reféns de alunos brincalhões, não acham? Os demais concordaram. Nesse momento, a diretora enfocou mais alguns pontos importantes para a ordem do conjunto e afirmou. Para finalizar, quero notificar a todos que terão um aumento no salário a partir do mês que vem. Ainda estamos estudando a porcentagem, porém desejo informá-los, para que saibam do nosso apreço e da nossa boa vontade com todos. Se alguém tiver algo mais a dizer, a considerar ou a reclamar, fique à vontade. A hora é esta. Estamos aqui para dirimirmos quaisquer dúvidas. Como todos se mantivessem calados, Valéria deu por encerrada a reunião, proveitosa para todos. Professores e funcionários saíram contentes com o aumento do salário, mesmo sem saber o montante que iriam receber. Despediram-se todos, e Valéria cumprimentou a cada um em particular, inclusive atendendo às solicitações de alguns e acatando sugestões de outros. Ao ficarem sozinhas, Denise e Valéria foram para a sala da diretoria e caíram sentadas, grandemente aliviadas. Estavam exaustas. Porém, esse era só o início da luta. Denise e Valéria, reunidas na diretoria, prosseguiram analisando as ações a serem executadas. Denise, prática, disse. Valéria, quanto ao quadro de professores e funcionários, por enquanto, é preciso aguardar para tomar outras decisões. Agora, no meu modo de entender, a pauta de urgência é analisar os alunos, ou, mais precisamente, suas famílias. Exatamente, Denise. Penso da mesma forma. Por gentileza, se Vilma ainda não foi embora, peça-lhe que amanhã verifique os alunos que não estão comparecendo às aulas, passando-nos uma relação deles, com o endereço e telefones para contato. Ou aqueles que a mãe sinalizou que vai tirar do colégio. Diga-lhe que é urgente. Amanhã deixe tudo mais e concentre-se nessa relação. Denise saiu, e Valéria pôs-se a pensar na situação que estavam atravessando. Lembrando-se do próprio problema, viu a relação existente entre os dois fatos. Vou conversar com Maurício. Mais do que nunca preciso do amparo da casa espírita. Ainda bem que hoje temos reunião. Pensou mais tranquila. Denise retornou comunicando que a secretária já recebera a ordem e faria relação logo ao chegar. Como nada mais tivessem para resolver, fecharam a sala e saíram. Os corredores já se achavam na penumbra, com menos luzes, apenas para a segurança. O guarda noturno havia chegado e verificava se estava tudo em ordem. Ao vê-las, cumprimentou-as, sério, como sempre. Boa noite, Manuel. Tudo bem? Boa noite, Dona Valéria. Tudo em ordem. Boa noite, Dona Denise. Bom descanso. Elas atravessaram o prédio, chegando até a saída e se separaram, ganhando o estacionamento, onde quase não havia mais veículos. Despediram-se e caminharam para o local onde tinham estacionado seus carros. Logo estavam no meio de trânsito intenso. Aquela hora, não poderia ser diferente. Valéria, preocupada com o horário da reunião na casa espírita, que seria de palestra e passes, ligou para Maurício informando-o de que acabara de sair do colégio e não daria tempo de ir até seu apartamento. Ele concordou, achando melhor irem direto para o centro, tomando um lanche nas imediações. Combinaram o local, uma lanchonete simpática perto do centro, e se dirigiram para lá.
Chegaram quase ao mesmo tempo, pois Maurício também havia saído tarde do consultório. Abraçaram-se, trocando rápido beijo, e entraram. A garçonete, que já os conhecia, sorriu dando-lhes as boas-vindas. Ajeitou-lhes uma mesinha em local mais discreto, como eles preferiam, e se acomodaram. Após pedirem refeição mais leve e sucos, ele quis saber: como foi o dia, querida? Valéria respirou profundamente e respondeu séria: as coisas estão complicadas. A situação do colégio não é fácil. Vou lhe contar. E, diante do seu ouvinte atento, passou a narrar tudo o que estava acontecendo, terminando com a reunião que tivera com professores e funcionários. Maurício ficou pensativo, depois indagou: e quais as medidas que você vai tomar, diante da situação? Maurício, Denise e eu trabalhamos na estratégia de ação, tanto do quadro de funcionários quanto das famílias dos alunos. Vou fazer um resumo para que você possa entender melhor. E passou a falar o que elas haviam decidido sobre a situação em geral, terminando com a relação de alunos faltantes que pedira a secretária. Muito bem. Acho que vocês decidiram corretamente. Mas, querida, não se esqueça do lado espiritual da questão. Valéria concordou com um movimento de cabeça. Sim, Maurício. Estou bem atenta a esse lado da situação, que julgo o mais importante, pois tudo mais depende de como resolveremos essa questão. Amanhã temos reunião mediúnica e tenho certeza de que algo vai acontecer. Tenho pedido muito aos amigos espirituais que nos auxiliem para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Correto, amor. Amanhã vamos vibrar pelo colégio e certamente teremos a resposta. Ah! Nosso pedido está chegando. A garçonete colocou os sanduíches e sucos sobre a mesinha, desejando-lhes bom apetite e afastou-se, deixando-os a sós. Terminando a ligeira refeição, dirigiram-se à casa espírita. Bem a tempo. A reunião ia começar. Após a palestra e os passes, foram conversar com Cícero, dirigente da reunião mediúnica, explicando-lhe como estava a situação no colégio e pedindo-lhe que se lembrasse do caso no dia seguinte, à hora da reunião, o que ele prometeu fazer. Logo em seguida, encontraram com Celeste, que os procurava. E então, Valéria, como estão as coisas? Indagou. Estão complicadas, porém sob controle. E você, tudo bem? Bem, em termos. Hoje fui dispensada do emprego, em virtude de dificuldades que a firma enfrenta. Maurício, ouvindo a amiga, lembrou. Celeste, se eu soubesse. Acabo de contratar uma secretária, pois a antiga está de casamento marcado e pediu dispensa do serviço. Que pena, Maurício. Adoraria trabalhar com você. Valéria ficou triste com a situação da amiga, mas animou-a. Logo você arrumará outro serviço, Celeste. Com sua competência, não lhe faltarão convites. Deus te ouça, Valéria. Estou precisando mesmo. Você sabe, minha mãe depende de mim para tudo, inclusive com os remédios. Não posso deixá-la na mão. Valéria a abraçou, desejando-lhe um novo emprego e uma boa noite de sono. Após a exaustiva jornada de trabalho, cansados, despediram-se, e cada um foi para sua casa. Capítulo 17. Reunião mediúnica. Na manhã seguinte, bem cedo, Valéria dirigiu-se ao colégio. Havia várias providências a tomar, e ela não queria perder tempo. Chegou e pôs-se logo a trabalhar, realizando serviços que, em virtude dos problemas atuais, haviam ficado para trás. Não demorou muito, a tesoureira entrou com a relação dos alunos que lhe fora pedida. Valéria, o que me pediu está aqui. Quanto ao balanço, o escritório ficou de mandar o mais rápido possível. Obrigada, Vilma. Agora vou trabalhar em cima dessa lista. Se precisar de mim, estou à disposição. Obrigada, meu bem. Se precisar, aviso.
Mas, por enquanto, tenho o que preciso. Após a saída da responsável pela tesouraria, Valéria pôs-se a analisar a relação que tinha em mãos, com 28 nomes de alunos que estavam em atraso com a mensalidade. Como Denise entrasse naquele instante, Valéria pediu-lhe que ligasse para cada mãe de aluno da relação solicitando o comparecimento no Instituto de Educação Bem Viver para tratar de assunto do seu interesse. Aos poucos, foram chegando mães ou pais responsáveis. O primeiro caso a ser atendido foi o de Sérgio Túlio, aluno do 7º ano. Denise abriu a porta, e a mãe entrou na sala da diretoria. Valéria, ao vê-la, levantou-se sorridente, cumprimentando-a. Como vai, Romilda? Não temos nos visto ultimamente. Como estão todos? Sente-se, por gentileza. Era uma mulher de estatura mediana, com olhos claros e cabelos até o pescoço encaracolados. A mãe sorriu contrafeita, sentou-se e depois respondeu. Valéria, eu sei que você mandou chamar-me porque estamos com a mensalidade em atraso. E que temos atravessado grandes dificuldades nesse período. Não sei se está sabendo que meu marido está doente. Pois é. Ele está de cama e não está podendo trabalhar. Em vista disso, com sinceridade, estou pensando em colocar meu filho em uma escola pública. Não vejo outro jeito. A mãe tirou um lencinho da bolsa e enxugou os olhos úmidos. Valéria, com pena, estendeu a mão para ela, sobre a mesa, considerando. Romilda, seu filho Sérgio Túlio é muito querido aqui na escola. Excelente aluno. Exatamente para saber o que está acontecendo com ele é que pedimos que viesse aqui. Claro que a escola precisa das mensalidades, porém, em casos como o seu, o colégio tem todo o interesse em auxiliar o aluno. Se o seu problema é esse, vamos fazer o seguinte. Enquanto seu esposo estiver enfermo e sem poder trabalhar, não cobraremos as mensalidades. Está bem assim? Depois veremos como fica. Faremos um novo acordo. Mas, agora, não se preocupe. E, se eu puder fazer algo pelo Jorge, avise-me. Teremos o maior interesse e satisfação em ajudar. A expressão da pobre mulher mudou radicalmente. Seus olhos brilharam de gratidão e alívio, enquanto as lágrimas desciam-lhe pelo rosto. Valéria, nem sei como lhe agradecer. Confesso-lhe que meu filho estava muito triste ao saber que teria de deixar a escola onde sempre estudou. Pensava no afastamento dos colegas e amigos. Enfim, estou grandemente aliviada, acredite. Se era por isso, fique tranquila. Dê o meu abraço ao Jorge com votos de melhoras. Deus nunca nos desampara. Confie que ele logo estará recuperado. Com um abraço afetuoso, elas se separaram. Logo entrou outra mãe. Uma senhora baixinha, morena clara, gordinha e atarracada, muito simpática. Ao vê-la, Valéria sorriu. Como está, Antônia? Prazer em vê-la. Como o Márcio não tem vindo à escola, gostaria de saber o que está acontecendo. Ele é bom aluno, mas tem faltado bastante. A mulher deu uma risada como sempre fazia. Se alguém contava uma história alegre ela ria, se era triste, ela ria do mesmo jeito. Antônia começou a falar, rindo sempre. Dona Valéria, sabe o que acontece? O Márcio tem vergonha de vir ao colégio porque estamos com as mensalidades em atraso. Deu nova risada e depois prosseguiu. Eu disse a ele que resolveria isso com a senhora, mas ele tem vergonha, pois acha que seus colegas sabem que ele está devendo ao colégio. Antônia, diga ao Márcio que ninguém sabe disso. O problema das mensalidades é entre a escola e a família. Jamais iremos envergonhar um aluno tornando público o seu problema. A senhora riu de novo, mais aliviada, explicando. Dona Valéria, é que tivemos um período difícil ultimamente. A senhora sabe, temos uma banca na feira, e com a seca tudo ficou muito caro, pela hora da morte, disse dando outra risada. Então, nos apertamos,
mas agora as coisas estão melhores e logo poderemos pagar as mensalidades do meu filho, pode acreditar. Valéria sorriu, estendendo as mãos para a mãe que ali estava tão preocupada. Não se aflija, Antônia. Confiamos em vocês, que sempre foram bons amigos e cujo filho está conosco desde há ano. Passe na tesouraria e converse com a Vilma. Para tudo há uma saída. Obrigada por ter vindo. Diga ao Márcio que estamos sentindo falta dele. Vou falar, Dona Valéria. Ele ficará muito feliz. Obrigada. Deus a abençoe. Após a saída da mãe, Valéria pôs-se a pensar como era importante o vínculo entre a família e a escola. Estava satisfeita. Viu que os alunos gostavam da escola, mas sentiam vergonha por estarem em atraso com a mensalidade. Resolveu que essa não podia ser a questão da mudança de crianças para outra escola. Lutaria para que seus alunos ali permanecessem. Durante toda a manhã Valéria atendeu a mães e pais. Na hora do almoço, foi encontrar-se com Maurício, que a esperava no restaurante italiano tão conhecido deles. Lá, acabaram encontrando Celeste, que se sentou com eles à mesa. Como vai sua procura de emprego, Celeste? Indagou Valéria. Por enquanto, nada. Mas continuo me esforçando, sem descanso, para encontrar uma colocação. Dei o nome em várias empresas, fiz muitas entrevistas e acredito que alguma delas me chame. Quem sabe tenho sorte. Relaxe, Celeste. Quanto mais o candidato fica tenso, menos condição terá de ser escolhido. Isso é regra básica na área. Você tem boa aparência, se veste bem, de maneira simples, mas correta, fala com fluência, não diz besteira a cada frase. Enfim, tem tudo para ser aprovada. Ah! E não deixe de fazer prece antes de ser entrevistada ou quando for procurar colocação, afirmou o médico. Tem razão, Maurício. E que, não raro, a gente está tão preocupada com a entrevista que esquece algo importante como a prece. Mas vou me lembrar. Após o almoço, eles se separaram de novo. Valéria e Maurício rumam às suas atividades, e Celeste dirigiu-se a uma nova entrevista, em uma empresa de alimentos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Valéria prosseguiu recebendo as mães e pais, que a procuravam. No fim do dia estava exausta, mas satisfeita. A avaliação da escola pelos pais era ótima, e o problema era mesmo falta de dinheiro. Mas esse problema ficou a cargo da tesoureira Vilma, que, em conversa com os pais, estudava a melhor possibilidade para saldarem as mensalidades em atraso, fazendo novos cálculos, aumentando o prazo, de modo que ficassem contentes e aliviados. E o que também era importante, que a escola recebesse os recursos necessários para dar continuidade às suas atividades educativas. No término do expediente, Valéria saiu da escola, e, como tivesse pouco tempo, ela e o médico foram fazer um lanche rápido no mesmo estabelecimento do dia anterior, visto que, em dia de reunião mediúnica, a alimentação deveria ser mais leve. Maurício, inteirado dos problemas da escola, quis saber. Como vão as coisas, querida? Muito bem, Maurício. Melhor do que eu esperava. O Instituto tem excelente avaliação dos pais, e o problema é, realmente, a questão das mensalidades, que Vilma está analisando, refazendo cálculos e aumentando os prazos para pagamento, o que tem surtido ótimo resultado. Enfim, estamos contentes, graças a Deus. Mas ainda falta resolver o problema do medo que atacou muitas crianças. Acredito que esse mal-estar foi provocado por alguns alunos querendo se divertir à custa dos colegas, completou Valéria com um sorriso aliviado. Muito bem, querida. Você está tomando as atitudes corretas. Mas não podemos nos esquecer da ação de companheiros do mundo espiritual desejosos de causar confusão. Eu sei, querido. É exatamente por isso que, apesar do cansaço do dia,
Faço questão de participar da reunião mediúnica. Confio na ajuda dos amigos espirituais que tanto nos têm ajudado. Terminaram a leve refeição e dirigiram-se para o centro espírita. Como fosse cedo ainda, havia poucas pessoas aguardando ali. Logo chegou Cícero, o dirigente da reunião. Cumprimentou-os sorridente, indagando a Valéria como estava indo à escola, ao que ela respondeu: a situação não é nada fácil, Cícero, porém todos nós, que ali trabalhamos, nos conservamos esperançosos de vencer essa batalha. Particularmente, sinto-me muito confiante. Já atravessamos fases piores no início e, sobretudo, confio em Deus. Cícero balançou a cabeça, concordando. Está agindo corretamente, Valéria. Não se permita nenhum momento de desânimo, que os companheiros desencanados, desejosos de derrubá-la, aproveitarão de modo a criar mais confusão, não apenas com os alunos, mas também com seus funcionários. Assim, não se permita cultivar atritos com ninguém. O tempo todo deve estar vigilante para que não a envolvam em alguma situação desagradável, ou por uma palavra mal colocada, algo que se ouve errado. Enfim, os adversários do bem irão usar todas as oportunidades que tiverem de gerar atritos entre vocês. Cícero fez uma pausa e, olhando o relógio de pulso, completou. Depois voltaremos a conversar. Agora, vamos tomando nossos lugares, pois faltam 10 minutos para o início da reunião. Todos se acomodaram nos lugares de sempre e dedicaram os últimos momentos para fazer uma leitura rápida ao fechar os olhos buscando a elevação dos pensamentos. No momento certo, Cícero deu início à atividade da noite, convidando um dos presentes para proferir a prece de abertura. Após a oração, abriram um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, e um senhor pôs-se a ler. O texto era do capítulo 12. Amai os vossos inimigos, e a lição constante dos itens 7 e 8. Se alguém nos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Valéria sentiu que a mensagem lhe era particularmente dirigida, em virtude das dificuldades que estava atravessando. De cabeça baixa, concentrada, ouvia o texto de profunda sabedoria. Sim, era necessário devolver agressão com amor, injúria com perdão. Sabendo que os irmãos desencanados eram profundamente sofredores e necessitados de ajuda, pensava ela, envolvida por intensa emoção. Após a leitura do Evangelho, a luz foi reduzida de modo que pudessem buscar a elevação dos pensamentos, acompanhando a prece que o dirigente fazia, conclamando os presentes a darem o melhor de si mesmos a benefício dos desencanados que iriam se comunicar naquela noite. Após alguns minutos, uma médium passou a sentir grande mal-estar e comentou que o problema era com Valéria. Conquanto a entidade tivesse desejo de gargalhar, o que fez em voz alta, o dirigente, com calma e delicadeza, cumprimentou o desencanado. Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus o ampare. Estamos aqui para ajudá-lo, saber se podemos lhe ser útil de algum modo. A entidade parou de rir e, com voz possante, bradou. Com que então vocês querem me ajudar? A mim? Não se enxergam, não? Será que nós é que estamos precisando de auxílio? Vocês ficam querendo proteger esse povo, então não reclamem, e deu outra gargalhada demorada. Pois é, meu irmão, pensamos que você estivesse necessitando de ajuda, mas nós, de qualquer modo, podemos conversar um pouco. Você tem tudo de que precisa, aí onde está? Nada lhe falta. Tem comida, água, leito para dormir, remédios para suas dores. O que lhe interessa saber se tenho tudo isso? Pensa que vivemos da mesma maneira que vocês? Aqui cada um se vira. Quando não temos onde dormir, providenciamos em alguma casa, num sofá, colchão desocupado e até ocupado. Comida é só entrarmos nos lares e podemos comer com os encanados. A água, arrumamos em qualquer lugar. Pensa que somos tolos? Reagiu desencanado. Que bom que nada lhes falta.
E a sua família, onde está? A entidade parou de falar, fez silêncio, depois reconheceu. Não sei de família nenhuma. Aqui a gente não se preocupa muito com essas coisas. Como assim, meu irmão? Quer dizer que vocês não se encontram com a mãe, o pai, irmãos, filhos, esposa? Mas isso é muito triste, porque a família é o que temos de mais importante, é a presença do amor em nossa vida. Você pensa que aqui é como aí, que tudo é perto. Aqui não é assim, não. Nunca vi ninguém da minha família, acho que eles nem se recordam mais de mim. Ou é você que não se lembra deles? Pense um pouco. Há quanto tempo não se recorda da sua mãe, do seu pai, mandando-lhes um pensamento de amor, de saudade? Faz muito tempo. É que tenho atividades mais importantes. Sou o chefe e tenho muita gente sob meu comando, por isso, não tenho tempo a perder, respondeu a entidade, não muito convicta dos seus argumentos. Nesse momento, um médium diz ter ouvido o nome dele. Zélio. Ah! Meu irmão, seu nome é Zélio? E como ficaram sabendo? Alguém falou seu nome. Quer dizer que aqui tem gente que o conhece. Então não tem tempo para sua mãe e seu pai? Eles sempre amaram você, não é? Trataram bem, deram de tudo. Lembra quando sua mãe dizia com amor: Filho, vem almoçar. Ou filho, fiz um bolo para você, veja como está cheiroso. Lave as mãos e venha comer, argumentou o dirigente, inspirado. O desencanado, naquele instante, viu as imagens projetadas numa grande tela. Ele se viu ainda menino correndo pelo mato, de pés descalços, depois a casinha simples, mas acolhedora, a mãe com um prato de bolo nas mãos, mostrando ao filho e convidando-o a ir comer. A entidade, com as lembranças, começou a sentir a emoção da presença de seus familiares, que foram levados para a reunião, e chorou recordando o passado. Mãe. É a senhora mesmo, mãe. Quanto senti sua falta. E, a partir desse ponto, um interessante diálogo se desenrolou entre mãe e filho, que se abraçaram e trocaram carinhos, por meio de outra médium. Os participantes da reunião só podiam ouvir os dois falando, sem perceber o que se passava ao redor. As imagens que se tornavam vívidas para o comunicante, o cheiro da mata, do vento que soprava, do riacho que corria entre as pedras, da comida ou do bolo,